Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o motivo do nosso encontro é que pelo menos uma ou duas vezes por ano possamos estar partilhando um pouco o que podemos aí chamar de um mini retiro. Na verdade é mais um encontro, a fim de aprofundar o nosso conhecimento em torno daquilo que tem que ser a maior de todas as nossas devoções, que é a devoção à Eucaristia, principalmente para vocês que são ministros. Mas também esse encontro tem o objetivo já de entrosar aqueles que estão aí, já terminaram o seu curso, que em breve vão receber a veste, dando início ao seu trabalho também. Então nós vamos ter dois momentos agora, um momento, diríamos, mais bíblico, de uma reflexão bíblica, depois um momento mais prático, que eu queria também começar a apresentar aos novos algumas práticas, não tem nada demais, e também corrigir algumas coisas que eu venho observando desde esse período que eu cheguei aí, também coisas muito simples, mas tudo na igreja tem protocolo, tudo na igreja tem explicação, tudo na igreja tem uma justificativa, até porque é uma liturgia muito rica, ou seja, é um modo celebrativo da igreja, modo de celebrar o mistério da igreja, a gente chama de liturgia, e essa liturgia ela tem uma riqueza muito grande, ou seja, nos detalhes e também em tudo aquilo que é feito, desde a questão dos gestos e assim por diante. Então, para a reflexão bíblica, eu aconselho vocês depois a lerem em casa o capítulo 6 de São João. O capítulo 6 de São João é um longo discurso do Cristo, ou uma longa catequese de São João, acerca do pão da vida. Aonde Jesus vai afirmar categoricamente: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão não terá mais fome. Quem bebe deste vinho não terá mais sede. Mas para entendermos isso, precisamos, antes de falar de São João, voltar um pouquinho e entender aquilo que é dito pedagogia divina. O pedagogo, na própria expressão, pedagogo, é aquele que conduz a criança. A sua arte é o pedagogar, a arte de conduzir. E Deus é um grande pedagogo, que vai preparar um povo, que vai preparar, diríamos, uma estrutura, uma sociedade para receber o grande mistério. Eu já adianto qual é o grande mistério. O grande mistério é a intimidade eucarística. A intimidade. Então, qual é a atitude? Vamos falar de linhas gerais. O livro de Gênesis afirma que a intimidade deveria ser partilhada pela humanidade. Ou seja, Deus, braços abertos diante da humanidade. E aí tem lá a figura de Adão e Eva, ali representando a humanidade. Esta humanidade se recusa a essa intimidade com Deus. Não é um relato jornalístico, é uma catequese, é um ensinamento. Quando essa humanidade recusa a intimidade com Deus,
Deus vai fazer o quê? Vai começar do zero. Entendeu? Aí a gente dá um pulo e vai até Abraão. Como Deus vai começar do zero? Já que a humanidade, né, ou seja, não quis a intimidade com Deus, Deus vai escolher novamente uma parte dessa humanidade para dar início ao quê? A uma fração, a um povo. E aí vem a vocação de Abraão. Então Abraão é uma parte do todo que vai fazer o quê? Vai cumprir aquilo que o Senhor quer. Acreditar numa vocação. Os primeiros pais recusaram isto. Qual foi a vocação que o Senhor deu a eles? De dominar, de crescer e dominar. Eles não quiseram dominar. Eles quiseram o quê? Trocou o Criador pela criatura, que é o simbolismo do fruto da árvore. E aí vem Abraão. Então começa tudo do zero. Abraão é escolhido, Abraão dá início a um povo. Esse povo novamente vai passar por uma série de percalços, até então que Deus vai aprofundar essa intimidade. E aqui vale um detalhe interessante, e temos que ver isso assim com muito cuidado. No primeiro momento, Abraão não é monoteísta. Né? Abraão não é monoteísta. Abraão acredita no quê? Que há um Deus que escolheu a sua família. Tanto é que Abraão se refere a esse Deus o quê? Com o nome familiar. E os descendentes de Abraão foram admitindo esse Deus como Deus da sua família. Tanto que a expressão que se refere àquilo que é anterior ao êxodo é o quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus da família. Um Deus do clã. Um Deus da intimidade deles. Com Moisés, não. Aí Êxodo 3, né? Eu sou aquele que... E aí mais importante, a expressão de Êxodo 3. Eu vi a miséria do meu povo e desci. Esse sinal de descer é algo extraordinário. Por quê? Porque o conceito de divindade anterior aos judeus é um conceito de divindade que a divindade não vem ao encontro dos homens, nesse sentido de providência. Ele vem para se utilizar dos homens. Né? Ou seja, ele vem para destruir os homens, mas não para ajudar nesse sentido. A não ser que haja uma guerra entre deuses. E aí, nesse conceito de providência, que ainda está embrionário, ali aparece o quê? Um outro gesto de intimidade. Deus desce. Deus, é simbólico, né? Deus desce. E vem ao encontro do povo. Aí tem toda a história, liberta o povo, aquela história, leva para uma terra, dá uma terra. Deus. Ou se vocês quiserem usar a expressão, dá uma casa. Dá uma morada. Dá uma tenda. Porque aí começam os paralelos com o cristianismo, né? Começam os paralelos com Cristo, melhor dizendo. O que Jesus promete? Na casa de meu pai há uma morada para vós. Só que a primeira morada vai ser a terra. E aí todo o Antigo Testamento vai rondar em torno desta terra, em torno de uma morada, em torno de um ato de intimidade. Me percebe ou não isso? Está claro ou não? Né? O ato de intimidade. Mas essa intimidade se dá o quê? Escolheu o povo e agora deu uma casa para o povo. Né? Minha casa, minha vida. Né? Só que esse povo vai ser preparado para algo mais íntimo, que é a encarnação. E Deus dá vários sinais através dos profetas. Diz a cidade que vai nascer, diz o milagre pelo qual ele vai nascer de uma virgem, diz as condições que ele vai nascer. Começa a dar esses sinais.
E esse povo começa a perguntar, e aí, como vai ser, como não vai ser, aqui tem um sinal, aqui tem outro, até o momento então que isso que de fato acontece. Na cidade de Belém nasce o Salvador. E aí vem algo interessante. Deus confia a tal ponto na humanidade, porque agora não é mais José e Maria como pessoa, indivíduo, mas agora é a humanidade em José e Maria, que vão receber a missão que? De acolher o Criador, na pessoa de Jesus. Entenderam por isso quando eu falei? É uma pedagogia. É uma pedagogia. É um ensinamento. Então, quem se faz primeiro íntimo novamente da humanidade? Não são os homens, é Deus. Ao ponto de passar pelo ventre da humanidade. Porque Maria não é mais aqui a pessoa, né? A Maria aqui é o quê? Representa a própria humanidade ali. Compreende isso ou não, gente? Onde está complicado? Veja bem, é um processo, é uma pedagogia. Foi feita uma preparação. Escolhe-se um povo, desse povo Deus revela que ele é o único Deus, monoteísmo. Depois ele dá uma terra para esse povo, mostrando que ele é um Deus que pode tudo, né? Essa terra se torna não apenas o simbolismo de um território, mas a morada. Aí eu estou pulando várias coisas aqui. Os homens constroem um templo para Deus, Salomão, né? Davi, Salomão, para que Deus possa ter a sua morada dentro da morada. Só que o ato maior está por vir, que é quando então que acontece a encarnação. Ou seja, essa morada que os homens construíram para Deus não era suficiente, pois Deus queria algo maior, que era morar de fato na humanidade. Como que ele vai morar na humanidade? Nascendo homem, tomando para si carne, osso. Então a iniciativa vem de Deus. Está claro ou não? E aí, no caso, nessa iniciativa, Maria não é somente a pessoa, a indivídua. Ela ali tem que sintetiza a humanidade que acolhe Deus. Está claro isso aí? Ou não? Tá. E aí tem todo o processo do Cristo, né? Ou seja, Cristo vai crescer, vai aprender uma profissão, vai ter a sua adolescência, enfim. E aí começa o processo da revelação. O que Cristo veio revelar? Basicamente uma coisa só: a vida eterna. Todo o contexto do Cristo nos direciona o quê? Para a eternidade da vida. A vida não termina aqui. A vida, ela é definitiva. Por isso que ele morre, é por isso que ele ressuscita. Dou para retomar. E aí acontece o movimento inverso, o momento da ascensão. Cristo então volta para o Pai. Volta para o Pai fazendo uma promessa. Qual é a promessa? Que um dia nós estaremos com Ele. Não mais numa terra, não mais num templo, mas agora o que? Na eternidade. Está claro isso ou não, gente? Está claro isso? Porém, nesse processo, ele vai o quê? Dar essa continuidade através do quê? De uma nova comunidade, de uma nova carral, né, da expressão hebraica, ou na expressão grega, uma nova eclésia.
que é a comunidade dos fiéis, que é exatamente o que nós chamamos em português igreja. A igreja dá essa continuidade. Só que esta igreja, ela permanece o quê? Como Deus inacessível, né? Que não pode nem olhar, como Moisés. Não. Ela vai permanecer num gesto de intimidade. E aonde foi o gesto de intimidade deixado por Cristo para a igreja, para poder ela continuar sua caminhada até o momento da eternidade? Na cozinha. Na o quê? Na cozinha. Na cozinha da casa. Simbolicamente, né? Que é uma refeição. Que é uma refeição. E aí entram o quê? Os elementos da refeição. Né? Antes da gente falar no texto, né? Entram os elementos da refeição. Você tem a patena, que é o prato. Né? Patena é prato. Né? Você tem o copo, que é o cálice. Né? Você tem o corporal, que é a toalha. No caso, há um detalhe para o corporal. O corporal seja talvez das alfaias o que tem maior sentido litúrgico. O resto pode ser até um enfeite, como nós vamos ver aqui. Mas o corporal não. Por quê? Porque desde antes do Concílio Vaticano II, isso não foi abolido, o corporal é o local da... Aqui começa já os puxões de orelha daqui a pouco. O corporal é o lugar exatamente da consagração. Por que é o lugar da consagração? O padre, quando se ordena, isso era uma orientação dada pelos litúrgicos, ele deve dizer o seguinte para si: terei a intenção de consagrar somente o que estiver sobre o corporal. Você pode entrar. Somente o que estiver sobre o corporal. Ah, o ministro esqueceu uma âmbula. Olha, agora vai começar, hein? Ah, não trouxeram a âmbula, né? Não tem problema não. Ah, o ministro esqueceu a âmbula aqui. A minha intenção é consagrar só o que estiver o quê? Sobre o corporal. Porém, antecede a consagração a dedicação. Qual é o momento da dedicação? É quando eu vou oferecer o que foi separado, pão e o vinho já misturado com a água, para a consagração. E aqui o ministro tem que estar atento. Depois que eu ofereci o pão, não me adianta trazer uma outra âmbula com hóstia. E tem ministro que erra nisso. Tem que trazer tudo. Porque eu particularmente sou muito ortodoxo. Eu faço tudo de novo. Entenderam? Porque vai ter a missa da igreja, senão a gente depois vai ter um segundo momento para poder ver essas coisas com mais prática. Então o que acontece? Quando chega o pão, que vai ser dedicado, aí o padre vai dizer na oração chamada secreta: bendito sejais Deus do universo pelo pão que recebemos de nossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que para nós vai se tornar pão da vida. As hóstias que vão ser consagradas já tem que estar onde? Em cima da onde? Do corporal. Mas a gente que leva, a gente coloca... Bota aqui. Direto na corporal? Ou entrega para o padre. Entrega. Não há nenhum problema você botar direto. Você só não pode meter a mão, no bom sentido, depois que consagra. A gente coloca sempre do ladinho ali, depois que consagra. Então, porque você vai fazer uma dedicação. Todo sacramento tem os momentos da dedicação antes do sacramento. Por exemplo, no batizado tem a unção pré-batismal. Você está dedicando, você está separando. Já não é mais pão comum. Esse pão já está separado. Esse vinho já está separado. E aí o padre então vai colocar sobre o corporal, né, as matérias. O vinho com um pouco de água e o pão, né, ou seja, que é a chamada hóstia, mas é o pão sem fermento, em cima do corporal. A partir desse momento,
Ah, tem uma âmbula na credência, ela está consagrada? Na credência. Só estará consagrado que estiver sobre o quê? O? Oral. Porque essa é a intenção do Papa. Alguém pegou lá uma rocha, né? Ficou na mão assim, né? Na hora que o padre consagrou, para consagrar na mão dele. Está consagrado? Não. Padre, o que é credência? Nós vamos ver lá. Porque acho que vai ter uma missa. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco a tempo para poder ver essas coisas. A credência é aquela mesinha que fica do lado Ah, tá. para colocar as coisas. Na verdade, também está do lado errado. O lado litúrgico é sempre o lado direito. O certo é porque, Cada enfim, capela, né? é entrar pelo direito, sai pelo esquerdo. E tudo sempre do lado direito. Mas enfim, isso aí não é Teve um bicho que me chamou a atenção. Você não vai passar a credência para o outro lado? Eu falei, calma, vamos. Tem mais coisas importantes a serem tratadas. Enfim. Então isso aqui está claro? O resto, no bom sentido, diríamos, não tem a mesma importância do corporal. Está claro isso ou não? Tá. Tá. Outra coisa, quando você já vem com a hóstia consagrada, tem ministro que bota em cima do altar direto. Não pode. O ministro tem que botar as hóstias aonde? Em cima do Oral. Porque o corporal é o sinal sensível do lugar mais sagrado do altar. Esses detalhes vocês têm que estar atentos. Veio com a âmbula. Ah, mas o padre fulano bota do lado de lá. O problema do padre fulano. O que nos orienta a liturgia é isso. É em cima do corpo. Ah, não tem espaço. Pega-se outro corporal. Liturgia não pode ser bumba meu boi. Vamos lá, né? Não pode. Por quê? Porque nós vamos ver que é o gesto maior de intimidade que a igreja tem com Deus. Vamos misturar um pouquinho assim, nessa parte teórica e a parte prática. Muito bem, então vamos fazer de conta que isso aqui seja uma âmbula. Então tudo tem que estar em cima da onde? Do corpo. Oral. Eu pego ali embaixo. Quais são? Não, depois a gente vê lá. Quais são os outros elementos? Os outros elementos são elementos, diríamos, práticos e podemos dizer, não teria nenhum problema de dizer, decorativos em certo ponto. Mas eles são mais práticos. O primeiro é o sanguíneo. O nome já diz. É o pano que vai limpar o quê? O cálice. Por isso o nome dele é sanguíneo. Ele tem que ser de um material nobre e, de preferência, que consiga fazer a limpeza. A limpeza. E é um pano preparado para se guardar o quê? Fragmentos. Às vezes fica fragmentos nele que depois serão lavados apropriadamente. Você tem a pala, que é o quê? Simplesmente para proteger as impurezas antes e depois do gesto de consagrar. Ou seja, é colocado em cima do cálice para proteger das impurezas. Depois que está consagrado, só o padre e o diácono que tiram a pala e colocam a pala. Ou seja, depois do ato de consagrar. Você tem o manustérgio, que é um pano para lavar as mãos. E aí vem uma coisa interessante, algumas coisas começaram de modo prático e que ganharam senso litúrgico. Uma das explicações de lavar as mãos durante a missa, aí vem outro detalhe, supõe exatamente que todo ministro lave as mãos antes de ir para a missa. E aí eu já pedi também, às vezes esquece de comprar, e alguém aqui lembrando que está autorizado a comprar, álcool em gel. Deixa álcool em gel na sacristia. Por quê? Porque às vezes você tem situações que você pode ser instrumento de uma doença. Do irmão. Então tem que lavar a mão direitinho, né? Ou seja, mulheres de unhas grandes, deixar a higiene bem disso, e álcool em gel lá na sacristia. Depois que entrou para a missa, ou seja, enfim,
padre é a mesma coisa. Qual é o gesto? Antigamente, na hora do ofertório, o padre tocava em tudo aquilo que era doado. Só doava porco, doava não sei o que, o padre ia tocando. E depois lavava as mãos, para poder então continuar a missa. Esse gesto, ao longo do processo, ganhou o simbolismo de ser o momento de purificar os pecados. Ou seja, purificar os pecados do padre antes dele fazer o gesto que é de consagrar. Então isso aqui é um gesto litúrgico. Não é para ministro lavar a mão aqui. Às vezes eu vejo os ministros, não, o padre acaba, o outro vai lá e lava a mão também. Não é para fazer isso. Se vocês pegarem um Dom Ednei na vida, com todo o carinho a Dom Ednei, né? O Ednei, olha isso, ele tem um treco. Os litúrgicos mais... Antes da gente pegar... ia lavar a mão. Isso aqui é gesto litúrgico. Isso aqui não é para purificar a mão de ninguém. O padre já vem purificado. Isso aqui é um gesto litúrgico. Entenderam ou não? Entendemos. Já nos ensinaram a lavar, já nos ensinaram para não lavar. Não, mas pode lavar na pia. Esse é um gesto litúrgico, não é o momento de lavar as mãos. Entenderam ou não? Isso faz parte de uma oração. O padre, quando lava as mãos, ele diz para si mesmo: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Lavar na pia. Aí vem outro detalhe. Preserve as mãos. Por exemplo, vai dar paz de Cristo, eu não aperto a mão de ninguém. É apenas um ósculo. Faça um ósculo. Você tem que entender que você está em função. Você não está participando da missa como o outro. Você está em função. Por isso que a liturgia é esse processo que nos tira da banalização do sagrado. Perceberam o que é? O que é? Entenderam ou não? Professor, vai fazer assim, mas eu aprendi também na minha época de curso que, embora aquilo ali não tenha o sentido litúrgico de ter tem o sentido de testemunhar para o povo que o ministro que está dando a hóstia está falando. Isso não tem regra nenhuma que fale isso. Isso não tem regra nenhuma. A gente pega folheto, a gente aperta a mão, a gente vai buscar a vela. Lava a mão na pia. Pois é, mas para o povo, ele não está vendo que a gente está lavando a mão. Sim, mas isso, primeiro que você está enganando o povo. Pois é. Está enganando porque você não está lavando de fato a mão. Segundo, você está usando algo que não é próprio do leigo, é próprio da liturgia da missa do padre ou do bispo. Então não podemos dar qualquer sinal que o povo fique na dúvida ou seja tapeado. Estou falando, isso é a liturgia. Eu não vou, fulano lavou a mão, não lava a mão não, não vou fazer isso. Estou ensinando o que é. Isso é um gesto litúrgico. Não é nem para lavar a mão. O padre esqueceu de lavar a mão, vou lavar ali. Está errado. Ele tem que entrar com a mão dele limpa. Bom, se a gente partir do princípio da fé, né, Padre? Que Jesus, ele tudo purifica. Se eu vou pegar Jesus, ele está muito mais puro do que eu, que a minha mão. Porém, você tem bactéria e micróbios na sua mão. Eu acredito nisso. Você tem micróbios e bactérias na sua mão. É uma norma de higiene. Você entrar na missa com a sua mão bem purificada, bem preparada. Ou seja, e se você percebe, por exemplo, se você percebe que sua mão está com algum problema, alguma coisa, eu aconselho, não é regra, lave de novo. Porque a gente hoje em dia tem uma questão que é de contaminação. Temos que estar atentos a isso. Lembra quando teve o problema da gripe aviária? Só comiam na mão. Outra coisa que eu aconselho a vocês, se vocês perceberem que a pessoa tem algum sinal de
que você não se sente confortável dar a hoxa na boca, dê na mão. Dê na mão. Você tem que ter um discernimento ali na hora. Dê na mão. É uma coisa que você tem que estar atento para isso. Diga. Se Jorge, um sacerdote dizer que a maneira mais correta de se comungar é a boca. Não, existe você pode